Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido de hoje. O meu nome é Michel Cesarino, é um prazer tê-lo comigo. Desde já sou muito grato mesmo, por sua inscrição e por ativar as notificações. Então, corre lá no sininho, ative e muito obrigado novamente. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre questão de trajetórias, assim, coisas de vida, né? Às vezes a gente fala muito de teorias e de outras coisas, mas não fala de si. Então eu tive uma trajetória bem interdisciplinar aí na minha vida, conforme eu já falei em outros momentos, né? Eu fiz filosofia ali na Unicamp, depois eu fui fazer direito na PUC de Campinas e o meu mestrado acabou sendo também na Unicamp em teoria e história literária. E muitas coisas aconteceram naquela época, naquele meio de caminho, para eu chegar hoje e estar fazendo um doutorado em direito na USP, né? Enfim, uh, por volta de 2005, acabei ali minha graduação em filosofia. 2006 comecei minha graduação em Direito. Eu já tinha muita pesquisa ali em andamento na filosofia, outras coisas, trabalhava muito com século XVIII francês, gostava muito de Voltaire, de Diderot, e são pensadores que eles tinham uma forma de trabalhar com a filosofia através de romance e de conto. Por quê? Acreditavam que a imaginação e a arte elas eram formas e maneiras, não é, de você trabalhar melhor certas ideias e conceitos, porque era mais fácil você estimular a sensibilidade das pessoas primeiro para a compreensão de conceitos depois. De tal forma que alguns deles falavam, né, desses autores, que muitas vezes um pequeno conto ou um tratado é apto a trazer mais ideias de forma eficiente e consolidar essas ideias, a explicação delas, do que imensos tratados filosóficos. Pois bem, estava eu lá fazendo meu direito, né, nos idos de 2006, e conheci muita gente legal, muitos professores bons ali na PUC, né? Eu sou muito grato a todo mundo que passou no caminho. Passei alguns nervosos ali na questão de convalidar disciplinas, né? Porque você pensa, poxa, eu fiz uma graduação em filosofia e tem disciplinas de filosofia no direito, então, não quero ter que fazer de novo, vou fazer então uma convalidação. E esses perrengues burocráticos, essas coisas que você passa em secretaria, sempre me pareceram um negócio aviltante de tensão e passar nervoso. Enfim, tenho histórias sobre isso aí. Um dia também conto. É a tristeza da burocracia. Mas enfim, mas as coisas boas que eu vivi ali são muito melhores e as pessoas que conheci e todo o conhecimento também. Pois bem, quando foi no decorrer de 2006, como eu já tinha pesquisas e coisas escritas, eu decidi tentar o mestrado. Mas foi absolutamente despretensioso e tal. E eu tentei no IEL, Instituto de Estudos da Linguagem, ali da Unicamp, porque como já trabalhava com Diderot, o Diderot era um pensador que hoje, nos dias de hoje a gente ia chamar de bem interdisciplinar, porque ele se preocupava com epistemologia, com metafísica, com aspectos de filosofia, com aspectos lidando com imaginação, arte e tudo mais, né? Então ele tinha os salões, era uma espécie de descrição de arte, de coisas que ele encontrava em termos de quadro, escultura, etc. Então, um dos salões mais interessantes dele é o de 1767, não deixe de conferir se você puder, né?
Pois bem, o que aconteceu? Naquela época, tinha trabalhado com o professor Roberto Romano, quando eu digo naquela época, naqueles idos ali dos anos de 2000 a 2005, sempre gostei muito das aulas dele e das teorias dele. Então, muito da minha formação em termos de filósofo se deveu a tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento, ou pude adquirir de conhecimento desse professor, que sempre foi, vamos dizer, uma enciclopédia, né, de erudição, aquela pessoa com a qual você tem prazer de conversar. Enfim, aí fui trabalhando com um romance do Diderot chamado A Religiosa, e eu cheguei num momento em que eu estava entre áreas. Então, tanto estava entre a filosofia, quanto a literatura, quanto a arte, e acabei sendo aceito no IEL, que sempre foi um lugar com um grande olhar de abertura para possibilidades. Porque se hoje ainda nos ressentimos com lugares que têm uma limitação, né, devido a ficarem atidos a uma linearidade de dogma ou uma apresentação discursiva linear e fugir dos espaços inter, não é? Porque talvez pareça não ser um lugar muito seguro para a construção de conhecimento segundo eles. Enfim, nesse lugar no IEL, eu encontrei uma boa acolhida do professor Luiz Carlos Dantas, que ele esteja em bom lugar e bom repouso, onde quer que esteja ali em outros reinos, né? Porque foi uma pessoa maravilhosa que me aceitou, viu a viabilidade do meu projeto de pesquisa, então orientou-me no primeiro ano de mestrado, mas infelizmente morreu assim de uma forma muito abrupta por causa de uma doença fulminante. Então eu fui um dos casos em que o orientador morre. Pois é. Então, nesse momento de orfandade, eu me vi num perrengue, gente, porque você fala, e agora? O que eu vou fazer? Mais uma vez, encontro pessoas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de contar com a gentileza do Alexandre Soares Carneiro, que aceitou ser meu orientador e me ajudou nesse projeto até o final. E também tive a ajuda muito grande do professor Roberto Romano, que ele sempre foi conversando comigo ali, dando uns toques quando eu o procurava. E pasmem, um belo dia fui até ele, conversei sobre minha situação, que tinha ficado sem orientador e que precisava de uma ajuda ali para entender aspectos específicos do século XVIII, que eu achava que ele poderia ajudar, e ele ajudou muito mesmo, gente, muito mesmo. Então ele, em conjunto com o meu orientador, foram grandes pais ali para que tudo chegasse ao fim que chegou, que foi bem sucedido. E um belo dia o Romano me aparece com uma mala cheia de livros ali, que certamente só ele tinha aqui no Brasil, né? Porque, poxa, foi uma coisa realmente gentileza mesmo, e generosidade sobretudo. Porque quem hoje nessa situação confia livros, ainda os livros vieram dentro de uma bolsa em couro, né? Eu poderia ter sequestrado os livros se fosse outra pessoa, né? E inclusive ter ficado com a bolsa, mas olha só que coisa maravilhosa, as pessoas têm essa confiança ainda. Então, agradeço a ele. E esses livros foram muito importantes para mim. Cerca de 20 livros, mais ou menos, e a partir deles eu pude dar continuidade a elementos que, apesar da vasta biblioteca da Unicamp e de outros elementos que eu pesquisava, eu não teria tido acesso se não fosse através desses livros. O que aconteceu? Chegou um momento que minha vida estava uma loucura, porque eu estava levando mestrado
na Unicamp, fazendo todas as disciplinas de pós, no máximo ali em todos os semestres, o primeiro e o segundo semestre, e todas as disciplinas do segundo ano do direito ali na PUC, né? Então, durante o dia era Unicamp e à noite direito. E foi uma loucura, gente. Eu tava ficando pirado. Até que eu falei, não dá, eu estou ficando exaurido. Decidi trancar o direito e voltar depois da defesa. Foi o que aconteceu. Então, defendi em 2009 e deu tudo certo ali. 2010 eu voltei ao direito e depois em 2013 já acabei, inclusive prestei a OAB, passei logo de primeira, na época eu fiz a prova de civil. Enfim, e vida que segue, né? Aí a gente vai fazendo uma coisa ou outra e depois, com outras pesquisas que eu já trabalhava e com a questão do aspecto da lei, da literatura, que eu já tinha ali embrionária, essa temática no meu estudo sobre a religiosa, eu acabei desenvolvendo mais. E também, como eu já tinha trabalhado com Paul Ricoeur no direito, que foi inclusive tema ali da minha monografia, do meu TCC, quem me orientou foi o professor Josué Mastrode, agradeço muito, muito, muito a ele, que ajudou bastante a desenvolver as ideias do justo em Paul Ricoeur, que era mais ou menos um trabalho que mostrava os elementos jurídicos do Paul Ricoeur e depois eu vinha desenvolver mais e mais e mais, só que com outro enfoque, né? Agora no meu doutorado para dar suporte às relações e conceitos que eu trabalho a partir dele, relacionando utopia, distopia, lei e a questão de projetos e realidades que você pode fazer a partir de leis e outras coisas ligadas ao direito. Pois bem, a título de curiosidade, para satisfazer essa curiosidade, essas histórias de caminho, né, eu tenho aqui a minha dissertação de mestrado, tem aqui meu nome. Eu acho legal que a Unicamp naquela época você, não sei como está hoje, chegava depois da sua defesa com a sua versão, que é disponibilizada online. Então eu tenho a minha dissertação online para quem quiser acessar, eu vou deixar o link também. E você chegava ali, você tinha direito à biblioteca, a gráfica, aliás, produzir uma versão dessa, que bonito, né? Então vem aqui com seu título, com a ata da defesa, enfim, e é muito interessante você poder ter o trabalho assim presentificado com o nome da instituição em mãos. E outras duas versões, né, iguais a essa, ficavam na própria instituição. Uma ficava na biblioteca do departamento, deve estar lá até hoje, e outra ficava na biblioteca central. Então também é outra coisa legal, de orgulho aí que você tem, né? Você fala, poxa, eu sou uma pessoa que um dia vai ser consultada ali por outras pessoas que vão procurar meu trabalho fisicamente, né? Hoje, eletronicamente, está mais expandido do que antigamente. Mas também é muito legal essa ideia do contato físico com a obra, então acho muito gostoso. E o título da minha obra era Piedade, Sadismo e Sedução, a liberação do corpo mistificado, que tinha como base a religiosa do Diderot. E nesse livro eu trato de vários aspectos relacionados ao corpo da religiosa, a mistificação, simulação, dissimulação, sprezzatura, anamorfose, que são conceitos que vocês podem retomar ali na leitura da minha dissertação. E eu acho que ficou um trabalho muito bonito mesmo, porque questão de estilo, literatura e o corpo, a liberdade do corpo, a questão da energia, como era visto o corpo ali nesse romance, e as relações de ser quem você quer ser, mas não poder ser por conta de entraves impostos pela sociedade. E a religiosa é um grande romance. Eu estive casado com esse romance aí por uns anos. E é muito engraçado como a sua vida acaba girando ao redor
do teu objeto de pesquisa, né? Então, tudo que você acaba vendo aí pela realidade fora da academia, você faz uma associação com o seu objeto de pesquisa. É muito interessante. Você tem uma marca ali dessa presença da pesquisa em desenvolvimento, né? Até teve um amigo que sugeriu, olha, Michel, em termos psicanalíticos, para você se fazer um processo de libertação, né? Pegue o livro e põe a gasolina e queime. Né? Eu falei, mas como? Eu não vou fazer isso, ainda mais aqui no Brasil, né, que livro é tão caro. E também foi uma etapa importante da minha vida, meu relacionamento com esse livro, eu jamais faria isso. Mas eu entendi a ideia dele, que é aquela ideia do purificar através do fogo, né? Enfim. E é isso, né, gente? Queria contar desse episódio aí da minha vida, essa fase, né? Essa loucura toda que a gente passa. Porque é tanta coisa que você vai falar para uma pessoa e aí a pessoa fica assim, né? Nossa, mas você fez isso, você fez aquilo, né? Mas sim, realmente. Eu sei que eu sempre tive um processo de entrega muito grande para o estudo, me dá muito prazer. Tanto que ali, por exemplo, na faculdade de filosofia, a Unicamp na época, não sei como está hoje, mas logo no que você ingressava, você tinha que escolher uma língua clássica, seja grego ou latim, para você cursar durante 2 anos, e era pré-requisito para você se formar e fazer outras disciplinas até ali. Enfim, eu optei por latim, que eu achei que é a mãe do português, do italiano, do francês, né? Na época já falava francês e inglês, então eu falei, vai ajudar bastante, porque meu conhecimento de línguas latinas, né, já tenho o português e o francês, beleza. E depois eu falei, nossa, eu devia ter optado por grego, porque aí eu ia ter acesso aos conceitos, né, filosóficos e outras coisas. E eu falei, ok, né, vamos estudar grego também. Então comecei a estudar informalmente o grego. No meu segundo ano, eu fiz aquela loucura de também estudar outras línguas. No primeiro ano, eu estava já também inscrito no hebraico, gente. Olha só que loucura, né? Então, eu fazia hebraico moderno na hora do almoço. Fiz todo o curso de hebraico da Unicamp. E junto com o hebraico, fui fazer também alemão na Unicamp, né? No CEL, enfim, que era o nome do instituto que tinha lá dentro, deve ter ainda para aprendizado de línguas. E eu sei que aproveitei bem, viu, tudo que a Unicamp tinha para oferecer em termos ali de conhecimentos, né? Foi sempre um processo muito grande de entrega. E também tinha facilidade com língua, tenho até hoje, né? Eu consigo aprender muito rápido. E foi muito legal, porque me ajudou a compreender vários aspectos aí relacionados a conceitos que vêm de línguas e outras realidades, e ajuda nesse trabalho interdisciplinar que eu realizo. E é muito interessante você, às vezes, reanimar uma ideia a partir do conceito que ficou desgastado impresso na língua. Então, por exemplo, você tem um termo em português ou em inglês que é de origem grega, mas você usa tanto que você nem imagina o que está ali por trás dele, né? Então, por exemplo, a palavra considerar, vou considerar as suas ideias. Você pensar que o com dá uma ideia de conjuntamente, compartilhadamente, né? E o siderar, né, é da ideia de sidérios, né, o espaço sideral, né, que era a ideia de vou apreciar e olhar as estrelas para analisar alguma coisa, né, vou considerar os astros ali interagindo. Então veja, a gente tem essa relação de desgaste do conceito inicial e integra aquilo no cotidiano e nem imagina o que está por trás. Então é muito gostoso você poder acessar esse aspecto original que está escondido por trás da palavra e também frutifica muito para você trabalhar com as ideias e conceitos para gerar outras coisas ou compreender outras tantas, né? Enfim, gente, era mais questão de
vamos dizer, origem, né? Biografia, passos e caminhadas, né? Eu acho legal mostrar um pouco disso. E é muito gostoso porque você não só tem contato com ideias, conceitos, mas pessoas. Foram muitas pessoas que passaram no meu caminho. Algumas ficaram e eu tenho muita gratidão e muito apreço e amor pelas que ficaram. E em especial aquelas que deixaram coisas bonitas, eu tenho grande veneração por isso. E as que vêm também, né, que fazem a diferença, a gente vai encontrando outras ali e vão ajudando, sendo amigas, companheiras, né? É claro que na caminhada você tem ali os desafetos, as pessoas que não são tão legais, mas o que você vai fazer? Você deixa ali, a pessoa segue a caminhada, né? Não é todo mundo que está pronto para ter essa abertura. Não que você vai ser um inocente que não vai perceber as coisas, mas vive a tua vida e beleza, né? Quem agrega, você mantém. E quem não agrega, conversa com a pessoa, fala, olha, é isso, né? É legal, enfim, tenho minha vida, beleza, estou indo adiante, são coisas. Não, então, por mais que o pessoal fale, ah, mas isso não é muito idealista, meu amigo, eu tenho a tendência de pensar que a gente tem que ter um certo otimismo cotidiano, pelo menos para mim. Então eu tento esperar o melhor das pessoas. Mas não vamos ser inocentes também, né? Que não é o caso. Então a gente sabe ali. E a gente sempre tenta deixar o melhor no mundo. E é isso, gente. Grande abraço a vocês. Obrigado por se inscreverem, por ativarem as notificações. E até outro dia.